Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o novo nascimento. Hoje nós vamos colocar bastante passagens para nós termos essa teoria fixada em nós. Nós sabemos que o novo nascimento se dá através do Espírito, quando ele fala sobre Nicodemos, que nós aprendemos, e isso deve ser através do Espírito, porque quando Adão e Eva estavam no jardim, eles pecaram. E com isso nós fomos separados de Deus, da presença dele. E por meio do Antigo Testamento, Deus foi nos preparando para a chegada de Jesus. Nós vemos isso desde Gênesis e Apocalipse. E só vamos ver o reino de Deus se nós estivermos neste novo nascimento. Em João 14, do 6 ao 12, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vemos também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, ele nos amou tanto e tem um plano tão maravilhoso para as nossas vidas, por isso que ele nos deu o seu filho para nós podermos nos conectar à presença dele. Em Gênesis 3, nós vemos a queda do homem, que a serpente ela foi sagaz e convenceu a mulher e consequentemente a mulher convenceu o homem e eles abriram os olhos por causa do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram, né, a fruta. Por consequência disso, eles tiveram vergonha e culpa, tiveram um desejo de se esconder de Deus. O que antes era prazeroso estar na presença de Deus, o temor da presença de Deus veio sobre eles. E eles tiveram essa perca dessa comunhão com Deus. Nós vemos que eles também se recusaram a essa responsabilidade e eles tiveram culpa, tentaram culpar uns aos outros. Então Deus expulsou o homem e pôs um querubim no oriente do jardim, porque ele tem uma espada para ele guardar o caminho da árvore da vida. Eu peço que vocês leiam e também Isaías 53, onde fala as profecias que se cumpriram do Messias, que fala do sofrimento que ele teve, que nós vemos ele cumprir em Mateus 15, do 15 ao 18, que falará também expiação com sangue no 53, 5, aonde em 1 Pedro 1, 2, ele fala do derramar do seu sangue para fazer expiação do nosso pecado. Em Isaías 53, do 4 ao 5, ele fala que ele levou sobre si os nossos pecados e dores. E isso se cumpriu na morte dele, por causa, né, do sangue dos nossos pecados, em Romanos 4, 25, e em 1 Pedro, do 2 ao 24 ao 25. Em Isaías 53, dos 6 ao 8, que ele será o substituto, porque ele morreu no nosso lugar, em Romanos 5, do 6 ao 8, e 2 Coríntios, do 5 ao 21. E ele fala que ele aceitará voluntariamente a nossa culpa, em Isaías 53, do 7 ao 8. E isso se cumpriu em Mateus, do 15, do 4 ao 5. Em João, do 10 ao 11 e do 19, versículo 30. Em Isaías, do 53, versículo 9, será sepultado no túmulo de homem rico. Isso se cumpriu em Mateus 27, do 57 ao 60, e em João 19, do 38 ao 42. E ele salvará aqueles que creem, em Isaías, do 53, do 10 ao 11. Isso se cumpriu em João 3,16 e em Atos 16, 31. E morrerá como transgressor.
em Isaías 53, do 12. Isso se cumpriu em Mateus 15, do 27 ao 28, e em Lucas, do 22 ao 37. Eu tô dando alguns exemplos aqui, eu gostaria, lógico, de ler todas as passagens e meditar nas passagens, mas isso seria inviável porque ficaria muito comprido as aulas. Então eu vou só citar o que cada passagem falou para você ir lá e depois ler. Em Mateus 26, do 36 ao 68, ele fala da ceia que Jesus fez. Depois ele fala de Pedro, que ele foi avisado da traição, que ele ia negar Jesus. Então, depois de Jesus, ele foi no Getsemane. Depois de Jesus, ele foi preso. E depois Jesus na sinagoga. Então, nós vemos isso na mesma passagem em Marcos. Então, nós vemos que isso se cumpriu, porque quando nós vemos em várias passagens, nós precisamos dessas passagens. Então, também fala da ceia, que Pedro traiu Jesus no Getsemane, e onde Jesus foi preso, e Jesus perante o Sinédrio. Em Lucas, no 22 ao 39, nós vemos também a mesma passagem. Então nós vemos como a Bíblia, ela se cumpre a respeito de Jesus. O que Deus já nos deu no Antigo Testamento se cumpre no Novo, as profecias. Então é também interessante você também ler João 3, né? Para que Deus fala dessa conversa de nascer de novo, na missão de Jesus, que Jesus é um filho unigênito e que nós devemos crer nele para ter a vida eterna, para nós virmos o reino de Deus e do amor que ele tem por nós. Em João 18 também fala da mesma coisa, que Jesus no Getsemane, que Pedro ele nega Jesus e que Pedro ele se arrepende por isso. E também fala sobre Jesus diante de Pilatos. E Pilatos também ele interroga. E nós vemos no 19 que ele continua esse interrogatório e o sacrifício de Jesus na crucificação. Então, em seguida a morte, os soldados, que ele tira a sorte para quem vai ficar com qual roupa, essas coisas. A morte mesmo de Jesus, onde o soldado ele enfia a lança mesmo para ver se Jesus havia morrido. Então depois o final é o sepultamento. Então hoje foi mais, eu coloquei as passagens para nós meditarmos, né? E entender como foi o sofrimento de Jesus, porque tem que mexer conosco, porque senão não tem novo nascimento. Se nós não vimos isso como sacrifício de alguém que não pecou, que alguém foi uma pessoa santa, que veio aqui na terra só para nos salvar e levar os nossos pecados. Nós vemos o quanto o amor de Deus por nós é muito precioso e nós não damos o valor necessário para isso. Eu quero que você medite nessas passagens, ouça de novo, anote essas passagens, leiam, que isso possa penetrar no seu coração e você sentir mesmo o amor de Deus por você. O amor que sacrificou o seu próprio filho. E busque esse novo nascimento no seu espírito, essa conexão com Deus de novo. Buscar a presença de Deus de novo, porque senão o sacrifício de Jesus ele será em vão. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!